Salve, galera 100% Esporte! Eu sou o Vinícius Leal. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e deixe seu joinha. O papo agora é Futebol 7 com o professor Marcelo Gigoski. E tem polêmica, mas tem coisa boa também, né? Sempre tem, né? A notícia boa é o glorioso campeão mundial, tricampeão da América, o Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Agora, no Futebol 7. O Internacional também é campeão do mundo, senão eu vou achar que eu sou gremista e tal. O Internacional, que também é campeão do mundo, também tem lá suas glórias, também está no Futebol 7. E isso é muito bom, né, Marcelo? Times de camisa no Futebol 7, no futsal, são sempre bem-vindos. Né, Marcelo? Eu acho que essa é a parte boa, né? É isso aí. Eu acho que... Bom, o Grêmio e o Inter sempre estiveram, de alguma forma, ligados ao Futebol 7, né? O Grêmio e o Inter sempre fizeram parte da Federação Gaúcha de Futebol 7, né? Através do meu grande amigo Rogers, que tinha a marca do Grêmio, poder utilizar no Futebol 7, e realmente era bem ligada ao Grêmio, né? Bem linkada a isso, tinha um departamento lá dentro. E o Inter passou por vários gestores, né? Mas também era a marca do Inter. Acho que começou, se não me engano, com o Clayton, né? O Clayton começou. Inclusive, uma das bolas que se joga no Futebol 7 é uma C8 em referência ao Clayton, né? Que foi um dos primeiros jogadores ex-profissionais que começaram a migrar para o Futebol 7. Acho que é importante salientar que a dupla Grenal, tanto quanto os outros clubes também que já fizeram parte, Vacaria, Glória, São José, Cruzeiro, Juventude, todos esses já jogaram Futebol 7 também, com suas camisetas de clube. Né? Então, tu linkar é legal, mas eu sempre falei para todos os gestores de federações e ligas que o mais importante era o Futebol 7 também ter a sua referência, criar suas referências. E isso acabou acontecendo com o tempo. Né? Hoje nós temos a Beboc, por muito tempo nós tivemos a Laú, que era uma das referências do Futebol 7, que o Futebol 7 até semi-profissional, né? Na Laú, da questão de alguns jogadores até terem uma referência profissional dentro do clube, né? Dentro da entidade. E o Futebol 7 começou a ter um pouco de identidade dentro disso. Mas nem tudo são flores. O que tá pegando aí, Marcelo? Tem aí... A gente já convivia com isso, né, Marcelo? O Rio Grande do Sul tem pelo menos 3 ligas, 3 federações que promovem os seus eventos esportivos. Mas o que ocorre, pelo que a gente tem a informação, é que a liga onde o Grêmio vai disputar o seu campeonato, ela exige uma exclusividade. Ou seja, o Grêmio só pode jogar o campeonato daquela liga. Como é que tu enxerga essa questão aí, essa barreira aí que estão criando para o nosso Futebol 7? Eu acho que eu vou até suplementar a tua informação. Parece que até os jogadores que jogam por aquele clube, a liga, não poderiam jogar em outros clubes de outras ligas. Vinícius, nós estamos falando de um esporte amador. E aí tu vai tirar a possibilidade daquele jogador jogar em outras ligas. Eu sou contra também o cara jogar em todos os times e prejudicar times porque tá jogando em muito time. Também tem isso. Mas tu proibir um cara que utiliza aquilo como lazer, eu acho difícil. Claro que muitos atletas profissionais também. Por exemplo, o cara é profissional do futebol de campo, ele não pode vir jogar um Futebol 7 por lazer. Né? Mas quando ele está sem clube, muitas vezes eles utilizaram o Futebol 7. O Clayton foi assim, ele estava jogando Futebol 7. Marcelo Labarte, os gêmeos Diego e Diogo já jogaram. O Leandrão, né, jogou Futebol 7 também, enquanto estava sem clube. Então eles utilizavam. Agora, tu proibir o jogador de jogar outras ligas para jogar um esporte amador por outro time, eu acho um pouco inviável e um retrocesso do esporte, para o desenvolvimento do esporte. E isso não acontecia entre as federações, Não tem como acontecer. Não acontecia. Não tinha. Então, e, na verdade, isso aí
é uma exigência, porque não tem legislação criada que proíba o cara de jogar. Mas é aquela coisa assim, eu te pago, sei é a lá, listinha negra ali. quer jogar a minha, tu não vai jogar as outras. Eu acho isso errôneo. Acho que tem outras formas de tu desenvolver o esporte que não precisa apelar. Isso pra mim é apelação. De tu manter Uma jogador liga e com não uma deixar. baita de uma visibilidade, com uma arena lotada, com a galera consumindo. Não, nós E vimos aí hoje que automaticamente tu vai criar uma barreira contra... E hoje nós vimos que não acontece isso. Claro, nós temos que dar tempo, né? Sim, maturação. Para encorpar o projeto, a ideia, né? Mas hoje eu não vi nada de espetacular assim. Claro que a gente não tem também a entrada do público ainda, né? Mas nós já vimos algumas pessoas. Mas mesmo assistindo pela TV, pela transmissão ao vivo, não tinha nada de espetacular, assim, né? Em público. Tu acha tá que seria um próximo vendo. passo, Marcelo? Vamos lá, sendo otimista. Tu consegue vislumbrar, e aí pensando no crescimento do futebol 7, um jogo, um Grenal na arena do Grêmio de futebol 7, por exemplo, com um público de 20 mil pessoas. Tu consegue vislumbrar isso, Marcelo? Hoje que está muito distante dessa realidade. Eu acho que primeiro nós temos que transformar o futebol 7 num esporte mais comercial, num produto mais comercial, mais vendável. Né? Para isso tem que haver uma organização entre as federações, entre as ligas, entre as entidades, porque a concorrência ela não é uma briga, é uma disputa, tudo bem, pelo teu espaço, mas ela não pode ser tida como uma briga, uma guerra. A concorrência ela tem que ser salutar para todos os lados. Né? E eu acho que a organização entre as federações, entre as ligas é muito importante. Por exemplo, ideia minha, fazer um TJD único. Hoje não tem. Eles têm os TJD, cada um tem o seu. Cada um tem seu tribunal. Cada um tem seu tribunal. Nossa Senhora. E aí imagina, o Vinícius vai lá e bagunça o jogo em uma federação. Na outra. E ele vai lá e pode jogar na outra. Aí ele é suspenso por 1 ano, porque ele bagunçou o jogo, deu um soco na cara do árbitro, cuspiu. Que nós já vimos outros atletas profissionais de futsal e futebol de campo fazerem isso. Cuspir no árbitro, cuspir no torcedor. E aí o cara é suspenso por 1 ano. Numa federação, ele vai lá e joga na outra. Como nós temos que evoluir nessa questão estrutural do futebol 7. Muito. Para vender mais fácil. Claro. Pra vender mais fácil. É o produto, né? Porque os caras reclamam assim, ó. Pô, nós não temos apoio de patrocinadores. Mas qual patrocinador vai querer botar o nome dele numa marca onde no final do jogo, no meio do jogo, vai virar bagunça, o atleta usando a marca dele vai lá e vai dar um soco na cara do árbitro. E aí daqui a pouco viraliza um vídeo na internet com a marca do patrocinador do... Então o futebol 7 ele tem que evoluir dessa forma. E os gestores do futebol 7 no Brasil inteiro, mas começando pelo Rio Grande do Sul, que para mim ainda é referência no futebol 7 nacional, em questão de número de equipes e praticantes, eu acho que tem que começar as entidades, as federações pensar em unir essa parte jurídica, né, de penalização, de punições, para que as equipes comecem a pensar, bom, esse cara não é legal, eu tô no meu time. Entendeu? Por quê? Porque ou ele muda, né? Ou ele vai ser suspenso de novo. E aí as suspensões serem que nem multa, entendeu? Cada vez que tu vai suspendendo, vai dando uma suspensão maior, uma punição maior, até que realmente aquele cara não vai mais estar linkado ao esporte. Pelo menos não na parte competitiva. Parte de lazer normal, ninguém vai evitar que ele jogue com os amigos dele. É uma situação um pouco inusitada, Marcelo, porque a gente tem aqui, ó, no topo, parece que vai ter agora uma Libertadores, o futebol 7, um Sul-Americano, estão dando lá, estão fazendo um trabalho de marketing legal, estão colocando o futebol 7, já pensando numa Libertadores, Sul-Americano, mas a base aqui da casinha tá, como tu falaste, né? Pô, se não tem nem um tribunal unificado, né? Tá... A base dessa casa aí tá esquisita, né, Marcelo? Eu acho assim, ó, a questão das competições internacionais, eu fui um dos formatadores da CAF 7, que é a Confederação Americana de Futebol 7. Junto com pessoas do Uruguai, Colômbia, Equador, Chile, Venezuela e Espanha, que tinha um representante espanhol que veio para cá na época da competição.
E o regulamento era bem simples. Né? Cada um tinha a sua regra dentro do seu país. Aí já começou errado. No momento que tu não estabelece uma regra oficial, tu já começa errado. Tipo, no Uruguai os caras jogam com 8 na linha. 7 na linha no gol, desculpa. Lá é futebol 8. Lá pode dar carrinho, lá tem muito pouco grama sintética. Não é verdade. Isso falado pelos uruguaios. Tem muito pouco grama sintética, mas é grama natural, os caras podem dar carrinho, não sei o que mais. Num outro, parece que é só com o pé que se cobra. Eu falei, cara, mas aí nós vamos chegar numa competição e... vamos usar a regra tal. Mas aí as equipes que jogam uma regra diferente vão ter que um tempo antes... Porque não é que nem uma seleção normal. Porque aí faz a seleção do país aqui, tu sabe qual é a regra que tu vai Mas se jogar. aqui a gente já tem 3 regras diferentes, né, Marcelo? Eu acho que modifica uma coisa e outra, mas aí ainda é um pouco mais... próxima, mas entendeu? Enfim, agora né? tu imagina de 7 para 7 8 é na uma linha no diferença gol, muito grande. Né? Agora tem uma Confederação Sul-Brasileira de Futebol 7, parece que vem bem organizada. Tá? Até conversei com o presidente, ele é do Paraná, né? Um cara que entende bastante de futebol, até porque a Federação Paranaense de Futebol 7 também está bem desenvolvida. Se tu for analisar, e se tu tiveres tempo, né, dá uma olhada nas redes sociais, nos jogos. E o Paraná é uma federação única. Tem outras. O futebol 7 não adianta. O futebol 7, todos os estados vão ter outras linhas. Por isso que o futebol 7 nunca vai se profissionalizar. Da forma de pagar jogadores, coisas assim. Nunca vai se profissionalizar. Realmente o cara vai viver do futebol 7. Mas como desde que eu fiz aquela primeira matéria, eu ainda digo, mas ele tem que se profissionalizar de fora para dentro. Isso tem que acontecer. A profissionalização do futebol 7 era de fora para dentro, porque ele vai continuar sendo esporte amador. E aí a pergunta do presidente foi a seguinte: como é que a gente profissionaliza o futebol 7? Eu falei, só se criar o futebol 6 ou o futebol 8. O futebol 7 não tem mais como. Não tem. Acredito. Porque assim, não existe mais uma forma de tu juntar todo mundo e tentar organizar. Porque se tu tivesse organizado desde o início, se realmente fosse bem organizado desde o início, tu poderia criar o futebol 7, buscar os patrocinadores, como o futsal fez nos primórdios, Enxuta, tinha o Vasco da Gama, né, que era de Caxias também, Russo Preto, Perdigão, Amaral, aquela coisa Grêmio, toda. Inter, Grêmio. Eram poucos times, já linkados a empresas que poderiam suportar aquilo, e assim começou gradativamente. O futebol 7 ele teve um pum. Né? Ele tinha ali 12, 13, 14 equipes, daqui a pouco, pum, 80. Sabe? Legal, em termos de fomentação do esporte foi fantástico. Mas para tu organizar 14 e daqui a pouco tu organizar 80, é uma coisa muito diferente. Sim. Tu tem que ter estrutura, tu tem que ter recurso humano. É difícil, é complicado. É uma comparação injusta, né? A Federação Gaúcha de Futsal está completando 64 anos. Né? Então, tem muito chão. Né? A regra foi modificada. Fui federado, eu jogava na regra antiga, que não valia gol dentro da área. Bolinha pequena. A bola era um tijolinho. Não valia gol dentro da área, lateral com a mão. E a regra foi aperfeiçoada. Para comercializar. Para comercializar, para o espetáculo. Assim como o voleibol teve a sua regra aperfeiçoada. Né? Isso é modernidade. Eu vou trazer para o meu lado, tá, Vinícius? Aproveitando isso que tu falou, eu vou trazer para o meu lado. Eu criei a Copa Futuro. A Copa Futuro é uma Copa de futebol 6. De 2 categorias somente. Sub-12, Sub-14. Mas nem é essa as categorias de futebol 7. As categorias de futebol 7 são ímpares. Eu falei, não, mas a 12, por que eu botei a 12? Porque existe um desenvolvimento da criança entre os 10 e os 12 anos que é importante de tu... Então, às vezes, tu pega uma criança de 10, de 12 anos, elas não têm uma diferenciação física muito grande. A partir dos 12 anos, a criança já começa a desenvolver, de certa forma, a ter uma diferença muito grande. Entendeu? Então, dos 13 até os 14 anos, eu consigo também ter aquela questão das crianças ainda... Agora, se tu pegar uma criança de 13 anos... a de 10 não vai conseguir jogar com ela, mas vai conseguir jogar com a de 12. Então eu criei para essa forma. Porque como era um projeto piloto, onde eu tinha que avaliar algumas questões técnicas,
né, e físicas também, fisiológicas, eu precisei criar uma categoria aparentemente diferente do que era utilizado antes no futebol 7. Mas como era futebol 6, Sim. veio a regra e a exceção, entendeu? Com a dimensão do 7. Dimensão do 7, tirei um jogador. Pô, que jogão, hein? Exatamente. Número de faltas reduziu em 1/4 no total do campeonato. Por quê? Porque teve jogos que tinha Menos uma contato, falta. né? Menos contato. Teve jogos que teve uma falta por Que tempo. bacana. Teve jogos que não teve nenhum cartão amarelo. Eu tirei a questão do shootout, aquelas faltas acumulativas para shootout. Eu tirei aquilo. Por quê? Porque é o que dava briga, o que dava discussão no futebol 7. O time chegava com 5 faltas. Para marcar a sexta era um desespero. Os caras arrebentavam o cara e o juiz não dava com medo de fazer a diferença na partida. E aí tu põe um árbitro sob pressão e tu induz ele ao erro. A pressão tu induz o árbitro ao erro. Eu tirei o lateral com a mão. Botei lateral e escanteio com o pé. Ah, mas por quê? Para deixar o futebol mais rápido e ter menos o confronto. Porque futebol 7, nós temos uma quadra ali, vamos dizer, média de 30 por 50, né? Com a mão tu coloca lado a lado da quadra. Ou tu coloca próximo. A bola em parabólica. Até chegar no atleta já tem 3, 4 em cima, confronto, induziu o árbitro ao erro. Não tem VAR. Não tem VAR. E aí tu induz o árbitro ao erro. É verdade. Então, o que eu fiz? Eu quis beneficiar a arbitragem. Primeiros jogos do campeonato, primeira rodada do campeonato, um árbitro só. Nenhuma reclamação. Fase de mata-mata, 2 árbitros. Finais, 2 árbitros. Para quê? Tudo em teste, mas isso tudo acertado no regulamento desde o início da competição. Pô, isso é uma baita de uma sacada para competição escolar. Então, o número de faltas foi o mais reduzido possível. Tivemos alguns problemas de reclamação nas finais, porque daí... Não, se não tiver reclamação, aí é o problema. Aí tem alguma coisa errada. Aí também tu perde a questão competitiva, porque querendo ou não, é uma competição. Claro. Né? Claro. Mas tudo ajudou a evoluir o projeto, que deveria ter tido sequência esse ano e, infelizmente, por causa da questão toda, não teve. Mas 2021 a gente prevê um campeonato bacana, com mais equipes e colocando o futebol 6, dando ênfase a ele. E a Confederação Sul-Brasileira de Futebol 7 pensou assim, cara, quero comprar a tua ideia. Vamos fazer a base até 14 anos, tudo sub-6. Boa. Porque daí o quê? Tu estimula o menino. Porque o que nós estamos perdendo hoje no Brasil? E falando em futebol de campo, 1 contra 1. Tu não tem mais aquele jogador, um Neymar, um Nilmar, né? Um Ronaldinho Gaúcho que sai driblando 1 contra 1, confronto direto. Não, é passe e corre no vazio. E o guri de 12 que joga com os 14, tu puxa pra cima também. Exatamente. Então tu tem aquele negócio assim, no 1 contra 1. Porque daí não tem marcação em zona, é tudo individual, a quadra fica muito grande para eles. Então tu aproxima muito mais eles ao campo. Eu vejo como uma questão também de formação, de evolução para o futebol de campo. Trazer esse menino, talvez do futsal nas idades mais prematuras, para um fut 6 e para um campo. É uma transição muito mais fácil do que passar direto do futsal para o campo. Até em questão de espaço. Porque o futebol 7 ele se tornou muito mecânico, com regras e movimentações próprias. O que afastou o jogador do futebol 7 do campo também. E o futebol 6 eu consegui trazer uma identificação maior da evolução, da transição do futebol 6 para o campo. O legal do futebol 7, para nós aqui, vamos lá, Marcelo, é o contato com a bola frequente. Né? Agora, o campo reduzido para o contato, para o choque ali também, ou talvez até para o espetáculo, não ajude muito. Mas, galera, o Marcelo está aqui também, ó, na edição 64 da revista 100% Esporte, que traz aqui a Melissa Oliveira, empresária do ano na capa. O professor Marcelo também tem outros vídeos aqui do nosso canal, dá uma procurada aí, ou de repente a gente bota o link no caso de vocês. E é isso aí, galera. Marcelo, obrigado, valeu, até a próxima. Valeu, galera.